Bem, pessoal, voltando então ao dicionário, né? É, Indo agora para a letra I, a gente vai começar a discutir então, né, a questão do idealismo. E para isso, né, eu vou tentar então falar um pouco sobre a minha concepção enquanto anarquista, né, e também historicamente, né? A gente até podia falar um pouco da história aí do anarquismo, mas é muito tempo, né? Como é que os anarquistas veem essa questão religiosa? Basicamente, eu não falei nada, né, no A lá do anticlericalismo, podemos falar um pouco agora, né, entrar nessa pauta do idealismo, fazer um pouco relação com o materialismo, ok? E como é que os anarquistas veem essa questão da concepção religiosa das pessoas? Bem, primeiro tem que ficar claro, né, que quando a gente está falando dos anarquistas, também a gente fala de um movimento dos trabalhadores que optaram em se organizar de uma maneira anarquista. Então a gente está falando basicamente da Primeira Internacional, né, desses grupos de trabalhadores, sindicatos, assim por diante, que tinham, obviamente, uma crítica à igreja, evidente. Né? Então eles propõem, por exemplo, organizações culturais, educacionais, né, que sejam contra a pauta religiosa. Mas isso não significa que entre os anarquistas não tenham pessoas que tenham, assim, que acreditam em aspectos religiosos, Deus, espíritos e assim por diante. Isso, inclusive, é muito comum a existência disso. Por quê? Porque a crítica anarquista no século XIX, por exemplo, se você pegar Bakunin, né, se você pegar Kropotkin, é a crítica ao papel que a igreja tinha, principalmente a igreja cristã, e eu diria até a igreja católica, né, na manipulação da cabeça dos trabalhadores. Então, se a gente for sintetizar, basicamente é isso, né? Mas isso não significa que os anarquistas são contra que, individualmente, a pessoa tenha uma concepção religiosa, tenha uma opção religiosa. Não, pelo contrário, né? Você tem anarquistas, declaradamente, que tinham uma concepção religiosa. Mas você também tem anarquistas, como o Bakunin, né, que lutavam contra qualquer concepção religiosa. Né? Então eu poderia citar aqui tanto de um lado quanto de outro. Né? Do lado materialista, você tem lá Bakunin, Kropotkin, Elisée Reclus. Dos individualistas, você tem aí Max Stirner, você tem Albert Libertar, eles são declaradamente ateus, materialistas. Mas do outro lado, você também tem pessoas religiosas, né? Desde aqui no Brasil, por exemplo, as escolas modernas, você tinha lá o João Penteado, ele era espírita, ok? Então, não há nenhum problema de você ter uma concepção, uma opção individual religiosa. Porque o que os anarquistas estavam questionando no século XIX, principalmente, início do século XX, é como a igreja, a religião, então algo institucional, né, ligado então a um padrão de crença, né? Uma instituição determina como você deve acreditar, ela é manipulatória. Eu acho que é isso, entendeu? Que os anarquistas estão falando. Então, quando a gente pensa no idealismo, né, existem anarquistas idealistas no sentido que a gente está dando agora aqui, né, nessa questão de se contrapor ao materialismo. Eu acho que existe. Né? Existem anarquistas individualmente que acreditam em Deus, que acreditam em espíritos, né? Acreditam então numa vida após a morte. Então você tem anarquistas, né? Tem inclusive anarquistas, por exemplo, que eram budistas, não há problema nenhum, ok? Né? Mas isso não significa que eles estão compactuando com uma religião institucional. Então, por exemplo, se você pegar lá, vamos colocar o Tolstói, que nunca se declarou anarquista, ele nunca se declarou, ok? Mas é evidente que qualquer pessoa que lê os trabalhos do Tolstói vai encontrar elementos anarquistas ali no trabalho dele, né? Então foi uma opção de não se declarar anarquista perante o que ele enxerga como anarquismo no final do século XIX, que basicamente está ligado à propaganda pela ação, né? Os grupos que se utilizavam dessa tática, vamos dizer assim, ok? Bom, Tolstói acredita em Deus. Se você pegar um livro dele chamado O Reino de Deus está dentro de vós, é evidente que ele está falando de uma concepção cristã. Mas não é uma concepção cristã institucionalizada. Então ele era contra a igreja ortodoxa, inclusive ele foi excomungado pela igreja ortodoxa, ok? E então é nesse sentido que eu estou dizendo. Então, individualmente, você pode ter uma concepção religiosa.
Mas isso significa, né, que você apoie a instituição, que aí, obviamente, tem todo um corpo de pessoas, né? Tem uma estrutura hierárquica, né? Então, tudo isso vai contra os princípios anarquistas. Então, vamos dizer assim, que é uma certa contradição. Mas eu já falei aqui que existem outras contradições dos anarquistas, ok? Não teria nenhum problema. Mas eu estou dizendo, então, se a gente for pensar nos clássicos, essa questão mais do indivíduo. Ele opta por ter uma crença. Não há nenhum problema, beleza? Mas é lógico que dentro do movimento anarquista, dentro das organizações anarquistas, ele está questionando, ele está criticando, ele está combatendo a instituição, a igreja, ok? Pela manipulação que ela faz com a cabeça das pessoas, e é isso, independente da igreja, ok? Então, não há, você pode ser cristão sem ir necessariamente apoiar a igreja ortodoxa, a igreja católica, você pode ser muçulmano sem necessariamente apoiar o islamismo oficial e assim por diante. Você pode ser budista sem estar necessariamente, né, apoiando, sei lá, a questão dos monastérios, enfim, a vida monástica, enfim, né? Eu estou dando alguns exemplos aqui, ok? E não significa que não tenham casos que o cara é muçulmano e participa ativamente dessa questão mais religiosa nas mesquitas, enfim. Mas o que eu quero dizer é que então a crítica religiosa dos anarquistas é uma crítica institucional, questiona as instituições religiosas, como elas se organizam e principalmente essa força que elas têm de manipulação da pessoa. Então, pensando aí no idealismo, a gente está pensando disso, entendeu? Nessa contraposição ao materialismo. Por quê? O idealismo, pensar, o cara tem um ideal, ele acredita que um dia vai acontecer. Isso também acontece, né? Inclusive, no século XIX é muito comum essas ideias do progresso humano, né? Um dia o homem vai ser diferente do que ele é agora. Isso não é só entre os anarquistas, ok? Isso daí tá lá no positivismo, já tem isso. Muitos do positivismo eram socialistas, ok? Então, isso é muito comum, né? Essa ideia de um progresso humano, essa idealização do homem, né? Tipo, o homem é ruinzinho agora porque existe uma sociedade, papapá, entendeu? Isso é muito do século XIX, né? Postular um outro homem, uma nova sociedade. E a gente sabe, não só na questão do anarquismo, mas o que isso pode ter levado. É só pensar aí essa concepção do proletariado como uma classe dirigente que vai libertar a humanidade e ver o que aconteceu. Precisa ir muito longe, ok? Então era isso que eu queria comentar um pouco aí, essa questão do idealismo e essa questão das concepções religiosas dos anarquistas, né? Enfim, acho que era legal debater um pouco sobre isso também. Então, um abraço a todos e todas. Volto logo mais aí.